A Igreja Missionária Luz para as Nações convidam a família e os amigos a participarem conosco do 7º aniversário da Igreja, com o tema Enchei-vos do Espírito. Serão 3 dias de festa. Abertura, domingo, dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro, às 19 horas, com as participações Pastor Tinoco, Irmã Cida e Pastor Atim. Louvores, Ministério Viva, Irmã Leonildes, Marquinhos do Sax, Joaquim e outros. Você não pode perder. Aniversário da Igreja Missionária Luz para as Nações. 7 anos servindo ao Senhor. Nosso endereço: entre quadra 710, 711, loja 59, na Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Esperamos por vocês. Glória a Deus! Estamos iniciando mais um culto de celebração ao Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, amém? E hoje eu quero iniciar esse culto glorioso com você, lendo um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 46, verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus, Ele é o seu refúgio. Ele é a sua força, a sua fortaleza. E auxílio sempre na adversidade. Imagina, quem é o seu auxílio na sua adversidade, na minha adversidade? É Deus. Ele é o nosso auxílio nas adversidades. Louvado seja Deus por isso, né? E hoje eu quero que você preste bastante atenção na palavra que Deus vai falar ao nosso coração nesse culto glorioso, né? E eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, queremos iniciar esse culto com muita adoração ao Teu nome, com muito reconhecimento da Sua grandeza. Tu és santo, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito. Deus, nós Te louvamos porque realmente o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso auxílio. O Senhor, na adversidade, olha como a gente vê a Sua bondade. O Senhor não nos deixa na mão nunca. O Senhor, a gente pode contar com o Senhor, porque o Senhor é real e é bom e age a favor daqueles que confiam, que buscam e servem ao Senhor. Bendito é o Teu nome, ó Deus. Graças Te damos, Senhor, pela a Sua existência, pelos Seus feitos e por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado porque um dia Te conhecemos e que cada dia, Deus, no nosso viver, nós possamos Te conhecer melhor, para mais ainda, além de ser gozar das bênçãos de filhos, poder também, Senhor, ser uma bênção para cumprir a missão a qual o Senhor nos criou e nos tem nessa terra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor com este louvor maravilhoso, cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois desse momento de adoração, de louvor, oh, coisa gostosa, como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom buscar, servir a esse Deus maravilhoso. E hoje eu quero ler com você lá em Neemias, capítulo 1, uma grande lição para a minha vida e para a sua vida nesses dias atuais. Preste atenção à palavra de Deus para nós hoje. Neemias, capítulo 1, a palavra de Neemias, filho de Arcalias. No mês de Quilineu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti.
dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agindo de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que você esteja espalhado pelos lugares mais distantes debaixo do céu, e lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido e conceda-lhe a benevolência diante do homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Deus levantou um homem com sentimento de Deus. Um sentimento que quando ele teve notícia que o seu povo, o povo de Deus, a cidade de Deus estava destruída, o coração dele se arrebentou, ficou arrebentado. Ele chorou, lá no verso 4, né, capítulo 1, 4, quando ele ouviu essas coisas. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E eu disse, e ele fez essa oração. Neemias, quando encontrou com um povo que estava vindo lá, né, de Jerusalém, quando encontrou com aquele povo, com aquele irmão, que teve aquela notícia, ele teve uma posição diante de Deus. Ele teve um coração quebrado diante de Deus. Ele se compadeceu daquele povo. Ele se compadeceu daquela cidade, né? O coração dele se encheu de dor, de sofrimento com a dor daquele povo, né? É interessante que o relato que ele teve e que aqueles que sobraram, né, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. Quando ele soube disso, aquele sofrimento, aquela humilhação fez parte da vida dele. Ele sentiu a dor do corpo de Cristo. Ele sentiu a dor do povo de Deus, né? E hoje nós estamos vivendo dias que não é diferente, queridos. Nós estamos precisando ser Neemias. Eu e você estamos precisando ter esse coração diante de Deus, com jejum e oração dia e noite, clamando pela igreja do Senhor Jesus na terra, pelas pessoas que estão espalhadas na face da terra, sofrendo, né? Quantos perderam seus pais nessa pandemia? Quantos perderam seus filhos? Quanta dor, quanto sofrimento. Qual o sentimento que você tem desses noticiários, dessas informações? O que você sente? Eu e você devemos sentir o que Neemias sentiu. Devemos nos posicionar diante de Deus e buscar de Deus estratégias e buscar de Deus solução. A gente não pode ser apático, indiferente com a dor, com o sofrimento que está na terra. E hoje eu quero convocar você a ser o Neemias diante de Deus. Aqui ele estava sozinho. Foi ele Deus. Aqui era ele Deus. Eu imagino que Neemias sentou no chão, sabe? E ali chorava. E ele chorava diante de Deus, porque ele chorou. Chorei, né? E passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. A quem tem solução. A quem tem poder para solucionar. Às vezes a gente fica brigando com um político, brigando com a religião, brigando com uma autoridade, brigando com alguém da família. A solução não está nessas condições. A solução está em quem tem solução, que é Deus, que tem condição de resolver, que é Deus. O que está faltando
é Deus nas nossas vidas, que conhecemos a Deus. Não é nós que precisamos ter uma postura diferente. É isso que Deus está querendo da gente, né? Tanto que se a gente observar a oração dele, ele começou a conversar com Deus de tal forma que ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras, das promessas que Deus tinha para o povo dele, da aliança de Deus com o povo dele. Ele faz lembrar até do decreto, das leis, né? Deixe o teu servo Moisés. Lembra, Deus, quando o Senhor Moisés tirou o povo, né? Lembra daquela situação lá da escravidão? O Senhor prometeu para aquele povo. O Senhor tem uma aliança, o Senhor tem um compromisso com o povo de Deus, com o povo que está sofrendo. Deus conhece os seus na terra, mas Ele está procurando os seus na terra porque estão dispostos a guerrear, a chorar, a plantear, a argumentar diante dEle, pelejar junto com Ele por esses que estão sofrendo. E hoje eu quero convidar você. Hoje eu vim aqui te fazer um convite a unir comigo diante de Deus, pela nossa nação, pela humanidade, sabe, pelo corpo de Cristo na terra. Quantas igrejas estão fechando? Quantas pessoas estão esfriando na fé? Tamanho o sofrimento, né? Tamanha a indiferença da igreja, das pessoas que conhecem Deus. Muitas vezes as nossas atitudes são piores do que um incrédulo, uma pessoa que não tem nenhuma noção de Deus. E é interessante que Neemias, se a gente observar lá no capítulo 2, né, ele era copeiro do rei. Quando ele foi servir o rei, lá no versículo 2 fala: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Olha só a pergunta do rei para Neemias, né? E é interessante que ele mesmo já deu a resposta. Essa tristeza só pode ser do coração. Chega, o semblante caiu. A tristeza era tão grande que estava visível a sua face. E o rei falou: essa doença não é doença física. Você está doente do coração. Há uma tristeza no seu coração, né? O rei fala isso. E é engraçado que, se a gente observar, olha só que coisa linda. Como Neemias estava assim, com Deus, que naquele momento, com muito medo. Neemias teve medo, ele estava na frente do rei, ele era copeiro do rei, né? E olha só o que ele fez. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estarei triste, meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Como não vou estar triste com a notícia que eu tive do povo de Deus? Ele dizia do meu povo. Né? Ele sentia a dor do povo de Deus, do povo dele. Ele sentia, né? Como não vou estar triste? Né? E olha só, o rei me disse, o que gostaria de pedir? Está vendo? Você acha que foi o rei que chegou, percebeu isso e que agiu? Foi Deus que moveu o coração do rei. Quando a gente está diante de Deus, as coisas encaminham. A gente arruma até solução, meios, favores para a gente socorrer, agir. E é interessante, o rei perguntou, o que gostaria de pedir? Só que Neemias foi inteligente. Sabe aquela coisa de orar no Espírito? Então, orei ao Deus dos céus. Oração silenciosa. Naquele momento, eu imagino a oração de Neemias. E você? Consegue imaginar a oração que ele fez naquele momento? Qual seria a sua oração diante dessa situação? Né? E ele disse, respondia o rei, se for do agrado do rei, e se seu servo poder contar com a sua benevolência, me deixa aí a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa fazer uma grande obra, eu vou reconstruir. Imagina o tamanho do projeto, nós conhecemos o contexto, nós sabemos a luta que ele teve, a dificuldade que ele teve, mas ele foi com uma missão, ele tinha um foco. Deixa eu ir para construir. Que valente, né? Mas não é não. É um ser humano como eu e você, uma pessoa limitada, pequena, mas uma pessoa cheia de Deus, é capaz de fazer coisas grandiosas, que tem um foco, é uma confiança total em Deus.
É interessante, não dá para falar tudo, que é um texto grande, né? Se a gente fosse comentar, tinha que comentar de todo o capítulo, o livro. Mas é interessante que a gente vê o que estava acontecendo lá no verso 6, quando ele estava concluindo esta obra. No verso 6, 2, olha, quando ele estava concluindo, né? Olha só. Quando Sambalat, Tobias e Gesem, né? E o restante dos nossos inimigos souberam que havia construído o muro e não havia deixado nem ficado, não havia ficado nenhuma brecha, então embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: vem, vamos conversar. Olha só, os inimigos se opondo à missão dele. Vem, vamos conversar. Eles, contudo, estavam tentando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar com vocês. Por 4 vezes, eles mandaram essa mensagem para ele. E por 4 vezes, ele deu a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, porque ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava na direção que Deus tinha determinado para a vida dele. E não posso descer para falar com vocês. Vocês acham que parou por aí? Eles criaram outros meios. Olha só, depois que aconteceu. Eles não pararam por aí. Aí depois, quando ele recusou, aí lá no versículo, se a gente observar no versículo 6, em que estava escrito, ele dizia, entre as nações, e Gerson dizia que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. Começou a intimidar. Confrontar com intimidação, querendo mexer com o estado que é emocional, né? Já que não conseguiu com o intelecto racional, vou intimidá-lo, mexer com o estado emocional dele. Olha, você está querendo ser rei deles? Nós estamos sabendo, né? Começou e até nomear profeta para fazer Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: um rei de Judá. Queria até, citando, você agora está querendo fazer isso, está querendo ser o rei dos judeus, começou a dizer até que, só que eles não pararam, continuaram a perseguição. Se a gente for observar, lá no versículo 8, olha só o que ele disse, né? De novo, eles tentaram de novo. Não lhe mandei essa resposta, nada disso que vocês nada disso está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. Neemias estava muito em comunhão com Deus. Neemias estava muito ligado com Deus. É interessante que quando a gente vê aqui, eu pulei para não ler muita coisa, mas sabe que o profeta mandou falar para ele? Eles estão querendo te matar à noite. Vem à noite para o templo para a gente proteger e salvar a sua vida. E é engraçado que Neemias deu para eles a seguinte resposta: eu vou para lá para poupar a minha própria vida? Para parar a obra? Não. Um profeta, contrataram até um profeta para que ele parasse com a obra. Queridos, nós precisamos ser um Neemias no foco da missão que Deus tem para nós, na visão que Deus deu para nós. Não podemos parar, nós temos que marchar, nós temos que perseverar. Eu acho bonito, lá em João, Jesus repetiu várias vezes para a gente permanecer e perseverar na obra que Ele determinou que a gente fizesse. Vamos ser ousados, vamos ser um Neemias diante de Deus, diante da calamidade da terra. O mundo está chorando, o mundo está gemendo. O mundo está sofrendo, quanto sofrimento. E a igreja do Senhor não vai ser indiferente, apática. Não, nós vamos ser ativa, nós vamos ser avante, nós vamos ser viva.
e executando a nossa missão, porque a igreja vai jejuar, vai orar, vai clamar, porque nós vamos cumprir a missão de pregar o evangelho, das vidas serem salvas, das vidas serem transformadas, das vidas herdar o direito que Jesus conquistou na cruz, que é a vida eterna. Amém? Vamos compadecer da dor, do sofrimento das pessoas que estão espalhadas pela face da terra. E agora una comigo, una isso a fé, a minha agora diante de Deus, vamos orar. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor. O Senhor levantou Neemias, um homem, Deus, normal, um copeiro, de uma função tão simples, para fazer uma grande obra, que na verdade foi o teu nome, foi em teu nome, foi a tua graça, é o Senhor, a glória é tua, porque foi o Senhor levantou um homem comum, porque é o Senhor que executou uma grande obra, por amor aos seus filhos, por amor à sua cidade. E Deus, essa terra que o Senhor criou está sofrendo, Deus. Deus, na humanidade há uma dor, um sofrimento profundo, meu Deus. Pai, nós clamamos pela dor da humanidade, pelo sofrimento da humanidade. Deus, nós pedimos, arranca essa pandemia, esse coronavírus. Mas também, Senhor, arranca, Pai, essa prostituição, essa carnalidade da terra, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, meu Deus, os pecados no pensamento, os pecados da boca, Pai, os pecados da falta de amor, os pecados da indiferença com o evangelho, com as pessoas. Meu Deus, nos perdoa os nossos pecados de corrupção, de mentira. Senhor, meu Deus, transforma nossas vidas como igreja. Deus, a igreja ainda está na terra, Pai, nós não podemos estar indiferente, sem resultado, sem fazer alguma coisa, ainda há tempo, dê-nos a tua unção. Como o Senhor foi com Neemias, seja comigo, seja com esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, com essa pessoa que está me ouvindo agora. Levanta-nos debaixo da unção do Espírito e dê-nos a graça de fazer diferença na nossa nação e na humanidade, Pai, espalhada pela face da terra. Nós clamamos, meu Deus, e colocamos nossas vidas diante do Senhor, à sua disposição, para ser um instrumento nas tuas mãos, como Neemias foi, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos nos posicionar diante desse chamado de Deus hoje para a sua vida. E hoje eu quero ler com você, eu quero te dar a oportunidade para você trazer o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Aqui nós temos um envelope que vai estar representando, né, os seus dízimos, as suas ofertas. E eu quero te dar essa oportunidade a trazer o seu dízimo à casa do Senhor. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que fala sobre essa questão de devolver, né, o que é do Senhor, devolver os dízimos e ofertas, que está lá em Provérbios, capítulo 11, 24. Presta atenção. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Queridos, nunca retém aquilo que é de Deus, tá bom? Nunca retém. Dê para que você possa ver as suas riquezas aumentando. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. Então, assim, é compromisso de Deus com você, compromisso de Deus comigo. A nossa fidelidade é eu e Deus, você e Deus. Então, nunca retém aquilo que é de Deus, tá bom? Dê com generosidade, dê com alegria. Pai, e aqui está representando os dízimos, as ofertas do teu povo. Pai, graças te dou, porque posso fazer a tua obra. Graças te dou pela fidelidade do teu povo. E, Senhor, cumpre a sua palavra, aumenta a riqueza dos teus filhos. Aumenta, dê eles prosperidade financeira, Pai. Que a tua bênção venha sobre as pessoas que têm mantido a tua obra, Pai. Que têm sustentado a tua obra, que têm sido fiel ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, né? E hoje estamos muito, muito felizes, porque hoje é o aniversário da igreja, né? Estamos muito felizes. Hoje é um dia maravilhoso. Esse culto, né, de ação de graça, esse culto de celebração. Eu louvo a Deus por esta igreja, né? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm estado conosco na presença do Senhor.
E nós estamos completando 7 anos de igreja missionária, Luz para as Nações. Na verdade, eu estou fazendo 31 anos de ministério, né? Louvado seja Deus. Em fevereiro, dia 16 de fevereiro, eu faço 31 anos de ministério. Mas como igreja missionária, como trabalho missionário, uma igreja missionária, estamos fazendo 7 aninhos hoje. E eu estou muito feliz a Deus pela alegria, pela oportunidade de ser uma serva dele. E que se Ele me der a oportunidade de viver 100 anos, que eu viva 100 anos, mas que eu viva na presença dEle, sendo um instrumento vivo nas mãos dEle. E assim seja a sua vida também, amém? Glória a Deus. E olha, nós vamos ter amanhã, né, segunda, terça, né, que nosso aniversário é hoje, segunda e terça-feira, culto de celebração. Não deixa de vir amanhã, 7 horas da manhã. Está aí o endereço, amanhã às 7 horas, o pastor Tinoco, como cheio do Espírito Santo, e o pessoal do louvor de adoração. Plenitude do Espírito. Não deixe de vir buscar, ser cheio do Espírito Santo. Amanhã, às 19 horas e terça, às 19 horas. Você é o meu convidado. Quero te receber com muito amor para juntos louvar o Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que Ele tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaia sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero viver A Igreja Missionária Luz para as Nações convidam a família e os amigos a participarem conosco do 7º aniversário da igreja, com o tema Enchei-vos do Espírito. Serão 3 dias de festa. Abertura, domingo, dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro, às 19 horas, com as participações Pastor Tinoco, Irmã Cida e Pastor Atim. Louvores, Ministério Viva, Irmã Leonildes, Marquinhos do Sax, Joaquim e outros. Você não pode perder. Aniversário da Igreja Missionária Luz para as Nações. 7 anos servindo ao Senhor. Nosso endereço: entre quadra 710, 711, loja 59, na Asa Norte, Brasília, Distrito Federal. Esperamos por vocês.